capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nós não vamos fazer a leitura inteira do contexto, mas esse texto aqui nos ajuda para a reflexão dessa manhã. Diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O tema da mensagem dessa manhã: apenas obedeça. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida, não? Normalmente quem que ouve isso muito é o quê? Filho que ouve isso de pai ou mãe, né? Só obedece e fica quieto. É tipo assim, né? E quando a gente traz essa proposta aqui de apenas obedecer, parece num primeiro momento que a gente não tem muita escolha. E é interessante porque escolha você tem. Você pode não obedecer. Você pode escolher não obedecer. Você pode escolher chutar o balde e falar: vou fazer do meu jeito, pronto e acabou, porque eu cuido da minha vida, ninguém se mete nas minhas coisas. Você pode. Um dos atributos comunicáveis, né, Massami? Falamos isso de manhã agora na aula de batismo, né? Um dos atributos comunicáveis de Deus é a volição. Deus te deu a capacidade de tomar decisões. Você não é um fantoche. Você tem a imagem e semelhança de Deus impressa em você. Está meio zoadinha por causa do pecado, então ela ficou meio bagunçada. Mas um desses atributos que Deus comunicou em nós é a capacidade de tomar decisões. Ou seja, você pode obedecer ou não. Depende da decisão que você vai tomar. E aqui eu uso um exemplo que aconteceu comigo. Vocês lembram um dia que tombou uma carreta na frente do pesqueiro Montanheiro, ali na estrada, ali perto, para frente do Okinawa ali? Parou a cidade. E eu precisava ir lá na CIB, tinha uma reunião lá na convenção. Aí eu avisei o pastor Gilberto. Eu falei: eu estou saindo do dentista, que eu tinha ido lá trocar o negócio do aparelho. E eu falei: acho que daqui uns 20 minutos eu estou aí. E eu não estava ligado no trânsito. Só que aí alguém lá na clínica comentou: vocês viram que está... Foi a Nath, ela falou: pastor, você viu que está tudo parado na estrada e tal? Eu falei: não. Aí o que eu fiz? Como todo bom motorista costuma fazer nos dias atuais, coloca no GPS. Botei lá a CIB no Waze e de repente eu estava vendo ela me avisando que ia demorar 50 minutos para eu chegar ali no Taquaral. Aí eu quis entender o que estava acontecendo. Aí eu fui olhar o mapa, estava mandando eu ir pelo Maria Antônia, por trás ali e tal, e não sei o que. Eu falei: não, tem alguma coisa errada com esse GPS. O que o inteligente fez? Eu moro aqui em Paulínia há quase 10 anos, eu conheço tudo isso aqui. Primeiro, fui ali pela estrada, ali pelo Matão, tá tudo parado. Aí no balão eu falei: então o que eu vou fazer? Eu vou no portal ali, descer, para ir pela entrada do portal medieval, porque eu já saio direto. Já estava parado antes. E a mulherzinha do GPS só falando assim: recalculando a rota. Aí por fim eu falei: quer saber? Deixa eu fazer o caminho que essa mulher está mandando aqui. E aí em 52 minutos eu cheguei no meu destino. Eu dei uma volta, eu fui até Sumaré, para voltar para pegar Dom Pedro lá em cima na Anhanguera. E aí sim não tinha mais trânsito, porque já tinha saído do meio do caos. No nosso dia a dia é um pouco assim. Está sendo dito para você tomar um caminho, e normalmente pelo teu conhecimento, pela tua experiência, você pega e faz o seguinte: você fala: não, eu até entendi, mas eu vou fazer assim.
eu sei, mas eu acho que eu vou tentar desse jeito aqui. E normalmente, aí alguém pode dizer assim, mas volta e meia, já deu problema com o GPS. E aí dá errado. E aí eu vou falar para você, então vamos discutir probabilidade, eu gosto de número. A cada 10 vezes, quantas vezes deu errado o GPS quando você pôs? Se deu uma é muito. A não ser que você ficou sem internet, aconteceu alguma outra coisa. Se você está lá usando ele certinho, a cada 10 vezes, se uma der errado, é muito raro. Ou seja, você recebe uma orientação, e é claro que aqui eu não estou fazendo a comparação primeiramente com Deus aqui, com o GPS. Só para a gente tentar agora chegar lá. Se o GPS, que é uma criação humana, uma tecnologia que busca auxiliar as pessoas a terem uma otimização do seu tempo e chegarem no lugar onde precisam, imagine quando a gente está falando então da palavra de Deus. Existe algo interessante para a gente pensar. O contexto aqui que Samuel estava falando, o que estava acontecendo naquele momento? Saul tinha dado uma pisada na bola. Qual era a função do rei? Parece até óbvio, né? Era reinar. Era só conduzir o povo. Qual era a função do profeta, do homem de Deus, dos sacerdotes ali da época? Eram oferecer os sacrifícios ao Senhor, era trazer o profeta, era trazer a orientação espiritual, era ser boca de Deus para o povo. Samuel não tinha chegado ali na hora que Saul tinha feito a sua programação. O que Saul fez? Deixa comigo. Eu já vi o cara fazer. É só tacar fogo no bicho ali, e vai sair uma fumacinha, e Deus vai ficar feliz, porque ele mandou queimar os bichos aí para resolver o problema do povo. Só que Saul fez o que não devia, e perdeu o seu reinado. E Samuel então traz um princípio interessante para nós. E alguém vai dizer, mas Samuel falou isso, mas então Deus não foi incoerente, por que ele instituiu o sacrifício, se ele está dizendo que não se importa com o sacrifício? Porque o sacrifício naquela época, ele tinha a ver com os pecadores e não com o Deus Santo. Deus não precisa de sacrifícios para nos perdoar. Nós precisávamos cumprir um rito que nos levasse ao arrependimento, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus. Então, os sacrifícios ali que eram feitos pelo povo de Israel, eles tinham total ligação com a necessidade do povo em se redimir dos pecados que eles haviam cometido. Deus continuava sendo Deus, eterno, santo, justo, autoexistente. Deus não precisa de absolutamente nada que a gente ofereça a Ele. Isso não vai mudar nada para Ele nesse sentido. E por que então nós dizemos isso? Porque então quando a obediência ela é e sempre será mais importante do que qualquer ato sacrificial, ritual, que qualquer um de nós possa querer fazer para Deus, aí nós vamos entender que a única alternativa para uma pessoa inteligente e que colocou o seu coração diante de Deus é a obediência. Por isso que eu disse, apenas obedeça. Porque se você já conhece a Deus, já tem buscado na palavra de Deus, ouvir a sua voz, a única alternativa que te resta inteligente é obedecer a Deus. Mas e se eu quiser desobedecer? Já falamos no começo, você até pode. Conta e risco seu, prejuízo seu. O que foi dito ao povo de Israel lá em Deuteronômio? Eu acho que é 8 capítulo. Se o meu povo ouvir com atenção a minha voz e obedecer aos meus mandamentos, serão abençoados
as suas gerações. Aí lá na frente ele vai dizer, mas se desobedecer, o bicho vai pegar. Então, mas Deus não está me dando escolha, porque se Ele fala que eu vou desobedecer, então eu vou ser castigado, então Ele está me obrigando a obedecer. Não, Ele está dizendo, olha, você quer sofrer? Desobedece. Porque só é abençoado quem obedece. Deus está estabelecendo um parâmetro claro em como tem que ser a nossa escolha do que de fato nós queremos. Se eu quero uma vida de bênção, a obediência é o único caminho possível. E aqui nós precisamos entender algo interessante. No hebraico, a palavra para obediência, ela carrega um significado duplo: ouvir e obedecer. Não são duas ações separadas, mas uma única resposta do coração que verdadeiramente conhece a Deus. E aqui você vai se lembrar de uma coisa que Jesus falou. Jesus era judeu, conhecia as Escrituras, e o que ele disse? Eu vou dizer para vocês quem se assemelha a uma pessoa prudente. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, obedece. Está no mesmo sentido. A ideia era exatamente essa, porque se eu apenas ouço, eu não consigo de maneira plena ser alguém obediente ao Senhor. Porque o obedecer aqui, se não estiver ligada à minha capacidade de ouvir a voz de Deus e decidir fazer aquilo que Ele está me orientando, eu posso estar então obedecendo ao meu próprio coração, ouvindo a minha própria voz, e continuo obedecendo, percebe? Que a obediência, se ela não for plena, se ela não for completa, ela pode ser uma obediência destrutiva. Se eu seguir o meu próprio coração, obedecer às minhas próprias paixões, eu estou caminhando para o pecado. Se eu der ouvidos à voz de Deus, obedecendo então aquilo que Ele está me dizendo, essa obediência ela gera vida. O apóstolo Paulo também nos ensina que a obediência é uma das partes essenciais que compõem a fé. A obediência, ela não é um fardo pesado, mas é um caminho para a liberdade verdadeira. O obediente não sente o peso de seguir ao Senhor. O obediente ele se alegra em fazer a vontade de Deus. Sabe quem vive sobrecarregado? Quem obedece ao seu próprio coração. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que cansa e sobrecarrega o ser humano é viver buscando o seu próprio anseio, o seu próprio coração, querendo fazer a sua própria vontade. Quando você serve a Deus, não há essa sobrecarga. E por que vale a pena então obedecer? Porque a obediência abençoada, vamos chamar assim, ela é constituída de alguns elementos. O primeiro deles, nós temos que obedecer ou ter obediência com relação à palavra de Deus. É o primeiro aspecto aqui de uma obediência correta, abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai ser o norte para as nossas vidas. Como nós dizemos na aula de batismo, na primeira lição, que é tratado sobre o fundamento da nossa fé, nós falamos da palavra de Deus. E nós costumamos fazer uma afirmação, que a Bíblia, ela é o nosso único guia de fé e prática. É a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, nós cremos. O que tiver escrito em outro livro, na experiência de outra pessoa, aí é o que a pessoa está dizendo, mas não é palavra de Deus, existe uma diferença. O parâmetro principal para o meu e para o seu coração é a palavra de Deus, é o firme fundamento
da nossa fé. A Bíblia, ela não é apenas um livro antigo cheio de histórias. Ele é o manual completo da vida que o Criador escreveu para cada um de nós. Se você quer saber mais sobre Deus, você só encontra as verdadeiras informações na sua santa palavra. É interessante que eu acho que o crente, vou chamar o crente mais nominal, mais genérico, ele é parecido com o brasileiro. Existem as suas exceções, obviamente, mas eu vou falar aqui da grande maioria. Eu tenho certeza que 100% dos irmãos aqui que têm carro, que já compraram um carro ou uma moto, a primeira coisa que vocês fizeram antes de sentar nele, colocar a chave e ligar, foi ler o manual completo. Eu tenho certeza disso, porque é uma coisa óbvia, né? Todos nós aqui lemos da primeira até a última página, daquelas 300 e poucas páginas que deve ter o manual, você deve saber porque você leu, né? Você viu a última página lá e você leu o manual completo do seu automóvel, da sua moto. Tenho certeza. Eu vou ser menos chato agora, porque aí a gente abrange mais gente. Eu sei que todo mundo pegou, quando comprou o seu telefone celular, você pegou o manual do seu celular e você leu ele do início ao fim. Você sabe todas as funções que ele tem. Tenho certeza disso. Aí pode ser que apareça alguma exceção, alguém falar, eu já fiz isso. Como eu estou me balizando pelo afegão médio, eu nunca fiz isso na minha vida. O manual ele está enfiado lá numa gaveta lá, e eu nem sei para que ele serve. Uma boa parte dos brasileiros faz isso. Aí eu estou brincando agora para falar sobre coisas, e agora trazendo para a questão que de fato importa. Como que a gente vai aprender a andar direito, se toda orientação está na Bíblia, e a gente não lê a Bíblia? E aí, a gente vai ter uma grande dificuldade de condução da nossa jornada. Porque, quando nós falamos em obedecer com referência à palavra de Deus, existem duas razões para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia. A primeira, para que você conheça Deus. Essa aqui, ela é fundamental. Romanos 11:33, Paulo vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para você entender Deus. De manhã eu e o Massami estava conversando lá, e o assunto era aula 2, é a Trindade. Eu falei para ele, olha, tem coisa que eu acredito, mas eu não sei explicar. A gente é limitado, a gente é ser humano. Como que eu vou explicar a eternidade a partir do momento que eu sou mortal? Eu fui criado e tenho data de validade. Então como é que eu vou saber falar sobre a eternidade? Eu não consigo. Aí eu vou pegar o texto bíblico e dizer, está escrito, eu acredito, mas eu não sei explicar esse negócio. É que Paulo está dizendo aqui. Como alguém pode mensurar o tamanho de Deus? Como alguém pode quantificar ou qualificar a existência de Deus? Isso é impossível. Por quê? Porque nós somos seres criados. Conhecer a Deus não é apenas ter informações a respeito dele, é desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal e transformador com ele. Cada página da Escritura revela mais do caráter, do amor e dos propósitos de Deus para a nossa vida. João capítulo 14, versículo 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Perceba uma coisa, obediência está ligado a uma atitude de rendição e de amor a Deus. Se você diz assim, não, eu amo, mas não obedeço, então tem alguma coisa errada com aquilo que Jesus falou. E na verdade não tem nada de errado com o que ele disse. O que está errado é a maneira como você enxerga as coisas e está vivendo. Porque a vida de obediência a Deus e a sua palavra, ela é muito clara. E nós muitas vezes tentamos fazer o quê? O brasileiro, de novo, tem que falar do nosso quintal aqui. Não adianta eu falar de outro país, de outro povo, porque eu não sou de lá e eu não sou
de outro povo, eu sou brasileiro. Uma das maiores especialidades, vocês sabem que o MacGyver, ele foi inspirado nos brasileiros, né? Aquela série do MacGyver, lembra, antiga? Aqui eu estou brincando agora, lógico que não deve ter sido, mas eu estou pensando aqui que era bem possível, porque o MacGyver com um clips, um chiclete e mais um pedaço de pedra, ele criava uma bomba para explodir um negócio. Vocês lembram disso? Os mais antigos, quem é mais velho aí, depois dos até uns 40 anos aí para frente, assistiu o MacGyver alguma vez na vida. E esse cara fazia coisas inexplicáveis. É lógico que era tudo ficção. Mas por que era tão, chamava tanta atenção? Porque você ficava bobo de ver as coisas absurdas que ele criava lá no episódio lá. E com certeza houve uma inspiração para o MacGyver no brasileiro, porque o brasileiro é campeão de fazer gambiarra, de pegar qualquer coisa e fazer dar certo um negócio, porque aprendeu a sobreviver desse jeito. Brincadeiras à parte, a gente pode até fazer uma gambiarra ou outra na vida, no dia a dia, para alguma situação pontual, mas as gambiarras não fazem uma vida de obediência abençoada para nós. Por quê? Porque com Deus não tem gambiarra, com Deus não tem ajuste técnico, com Deus ou é de acordo com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra para nós, ou não. E Jesus ele vai deixar claro aqui nesse texto, que a obediência é a linguagem do amor. Quando a gente guarda o mandamento, nós não estamos apenas seguindo uma regra, mas nós estamos expressando o nosso amor por Ele. Quando você está só cumprindo regras na sua vida religiosa, então não é amor. É medo do inferno, é medo de não ser abençoado, é medo de não se sentir parte de uma comunidade. O amor a Deus, por isso que Jesus falou, qual é o grande mandamento? Ele não disse assim, o primeiro grande mandamento é, vocês obedecerão todas as minhas regras. Por que o primeiro grande mandamento é, vocês amarão o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força? Porque o amor, Deus é amor. Quando nós passamos a demonstrar amor a esse Senhor maravilhoso, nós então temos a compreensão mais clara de que a vida de obediência ao Deus que nós amamos é uma vida de alegria, de paz e não de sobrecarga ou de tristeza. Por isso que servir a Deus nunca deveria ser um peso para ninguém. Servir a Deus é um ato de alegria. Por quê? Porque Deus me dá a oportunidade de servi-lo. Perceba que tem essa diferença. Mas está muito pesado o que eu estou fazendo, está muito difícil. Será que talvez o amor a Deus não deixou de ser, quem sabe, a grande evidência do teu ato de obedecer? Porque quando está pesado demais, é porque talvez eu esteja amando de menos. Nós também, nesse sentido, olhamos o que Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, que ele diz, vocês não o viram, mas o amam, não o veem agora, mas creem nele e exultam com alegria indizível e cheia de glória. Aqui uma outra questão interessante, uma pessoa falou assim, como é que você pode acreditar em Deus? Você nunca viu Ele. E eu falo assim, como é que você me prova que o vento existe? Ele fala, porque eu sinto o vento. Eu falo, então, e eu também sinto Deus na minha vida. Então, se você quer ir por esse parâmetro de sentir, o vento você só sente mais gelado ou mais quente. Quando você sente a presença de Deus, você sente transformação, compaixão, misericórdia, graça, vida. E aí, então, eu acho que é muito mais intenso você sentir a presença de Deus do que simplesmente o vento bater em você. Deus quer que você estude a palavra para poder agradá-lo e também para viver em harmonia com o próximo. Gente, é o seguinte, você vai ser afrontado todo santo dia. Desde o dia que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, eu tenho dito isso cada vez mais. O diabo colocou um alvo nas tuas costas e ele vai tentar fazer de tudo para atormentar o teu coração todo santo dia. Sabe aquela coisa quando você fala assim,
Não, mas eu estou fazendo tudo certo, eu não fiz nada de errado, e de repente vem alguém e fala um negócio para te perturbar. É exatamente isso que vai acontecer com a tua vida, todos os dias, se você está caminhando com Deus. Por quê? Porque se você está caminhando com Deus, você é um perigo potencial para as trevas. Todo filho da luz que caminha nesse mundo é um perigo para o diabo. Não porque a gente vai matar o diabo ou fazer alguma coisa, mas quando você deixa a luz de Cristo brilhar através de você, uma outra pessoa que está em trevas enxerga essa luz e tem uma experiência com Cristo. Então você é um problema para o diabo. E eu também. Por isso que a palavra de Deus, ela é fundamental. Por quê? Tiago vai dizer assim, como é que a gente vence o diabo, né? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o que Jesus fez? Ele começou a travar um debate filosófico com o diabo. Ele começou a querer discutir quem era mais forte. Não, Jesus simplesmente usou a única arma eficaz contra as trevas. Satanás, está escrito. Porque contra a palavra de Deus, ninguém resiste. Quando a palavra de Deus é proclamada, ela é proferida, as trevas se prostram. O diabo não tem condição de resistir à palavra de Deus. E isso que muitas vezes nós precisamos na nossa vida nos posicionar. Nós precisamos proferir essas palavras para nós mesmos, não só para os outros. Você sabia que tem dia que você tem que pregar para você mesmo, lá na sua casa, lá no teu espelho? Você tem que pegar e se convencer do que você está falando é verdade. Quando eu digo se convencer, não porque seja mentira o que nós pregamos, mas porque nem a gente às vezes está acreditando de verdade no que a gente fala. Por que eu digo isso? Porque se eu estou dizendo uma coisa e fazendo outra, significa que eu não estou acreditando tanto naquilo. E nós precisamos, pela palavra de Deus, ter uma postura de pessoas transformadas. Nós não podemos ser confundidos com o ímpio. Nós temos que ser distinguidos daquele que não serve a Deus. Se você está na luz, você não pode ser igualado a quem está nas trevas. Segundo, a obediência com referência à oração. Dá para pensar aqui que o nosso canal de comunicação divino é a oração. Como a gente disse, Deus é Espírito, e Jesus falou para aquela mulher em João capítulo 4, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Perceba uma coisa, quando nós estamos falando sobre a relação com Deus, é interessante que a oração, ela nos proporciona a bênção de podermos alinhar o nosso coração com Deus. Na oração isso é possível. E a oração, ela significa tanto chegar à presença de Deus, quanto ter o canal aberto de comunicação de Deus conosco. É uma via de mão dupla. Deus, olha que interessante o que eu vou dizer aqui para você. Por mais que Ele possa fazer isso, porque Ele é Deus, e Ele faz qualquer coisa, Ele é todo poderoso, Ele não vai chegar para mim e falar assim, ó, vem aqui, que eu quero falar um negócio para você. E aí você vai dizer, pastor, mas Deus não pode me acordar e falar comigo? É claro que Ele pode, mas entenda onde eu quero chegar. Para Deus, é muito mais interessante e importante que eu compreenda a necessidade de me aproximar dEle, não apenas só para receber uma resposta, mas em qualquer outra circunstância, porque quando eu entender isso, eu não preciso ficar na expectativa de quando Ele vai vir falar comigo, porque em vários momentos eu vou estar conversando com Ele, ou seja, a resposta dEle nas demais horas do dia ou do meu contexto de vida,
vão ser naturais. Agora, quando eu fico só naquela assim, não, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E muitas vezes o que Deus está dizendo é, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você venha trazer para mim toda a sobrecarga da sua alma. Porque enquanto você estiver sobrecarregado, sequer você vai ser capaz de ouvir o que eu tenho para te dizer. Por isso que eu não estou aqui tirando a capacidade de Deus de chamar você para uma conversa. Deus chamou Samuel. Mas o que aconteceu? Samuel não sabia distinguir a voz do Senhor. E aí o que acontecia muitas vezes? Ele ia até Eli, ele ia até a pessoa errada. Aí quando Eli entendeu o negócio, falou, ó, quem está te chamando é Deus, não sou eu. Então a próxima vez que você ouvir, fala que o teu servo está aqui te ouvindo. E aí Deus então começou a falar com Samuel. Perceba que essa didática divina, ela tem que partir de nós, porque Ele já nos deu a possibilidade. Entenda, o autor aos Hebreus vai dizer que agora nós podemos entrar com ousadia diante do Santo dos Santos, porque o véu se rasgou de cima a baixo. O sangue de Jesus nos credencia a chegar diante de Deus e colocar as nossas questões em oração diante dEle. Então, quando nós falamos de chegar à presença de Deus, Hebreus 4,16, olha o que vai dizer. Portanto, aproximemo-nos confiadamente do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu achei interessante isso aqui, ó, fazendo a leitura. O que é achar graça para socorro em ocasião oportuna? Como que nós podemos entender isso aqui? Às vezes a oração é um pronto-socorro e às vezes a oração é um banco. Ela é o pronto-socorro porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, da adversidade. E a Bíblia diz que nós podemos buscar o Senhor com o coração contrito, quebrantado, e Ele vai se inclinar para nos ouvir. Você pode buscar Deus no tempo do desespero, da angústia, do vale. Não há problema nenhum com isso. Mas eu brinco dizendo que a oração é um banco também, porque parece que na oração você pode depositar muitas questões diante de Deus. E um dia lá na frente, você vai sacar daquele saldo que você depositou em experiência, em resposta, em fé, em paciência, em resistência. Porque se a gente buscar Deus só na hora do aperto, a gente corre um risco de buscar na pessoa errada quando as coisas ficarem mais difíceis. Agora olha que interessante, quando a gente fala da comunicação com Deus, não está o texto aqui porque ele é muito grande, mas você vai se lembrar do contexto, Neemias capítulo 1, do 4 ao 11, começa então a narrativa ali desse servo do Senhor, que ele vai dizer, olha, quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei, fiquei jejuando, orando diante de Deus, e ele foi lá e começou a clamar, 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 e aí no final do texto ele fala, Senhor, que os teus atentos estejam os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante deste homem. Ele tinha que falar com o rei. E falar com o rei era um problema. Por mais que ele era copeiro do rei, que o rei podia estar num dia meio ruim, mandar matar ele. Ou pior, se ele era um bom copeiro, qual era o interesse do rei de perder alguém de confiança? Que comia comida que provava comida antes do rei ali, para o rei não morrer se tivesse alguma coisa envenenada. E agora esse camarada estava dizendo, eu vou ter que tirar uma licença prêmio, que eu preciso fazer um trabalho de reforma lá na minha cidade que está destruída. Mas o que o texto nos mostra? Que ele encontrou favor diante do Senhor. Você vai olhar a sequência do texto, ele encontrou favor diante de Deus, e Deus o abençoou. O rei inclusive mandou carta e recurso, não vai, eu vou te ajudar inclusive aí para você fazer o que precisa fazer lá. É interessante porque às vezes a oração, e isso mostra essa questão, a oração não é só para a gente.
Muitas vezes você está colocando diante de Deus situações que têm a ver com outras pessoas à sua volta. Familiares, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, amigos, vizinhos. E você está apresentando a situação deles diante do Senhor, buscando uma resposta de Deus, às vezes para questões que nem são tuas. E isso as pessoas vão trazer no nome mais comum que a gente está acostumado a ouvir, intercessão. Mas olha que interessante, ele aqui não estava orando apenas por uma demanda pessoal, ele estava intercedendo por todo o povo, porque ele cria naquilo que Deus ainda um dia faria pela sua nação. Então perceba que nesse texto aqui de Neemias do 1, do 4 ao 11, a gente vai ver alguns elementos essenciais a uma oração poderosa, interessante. Porque versículo 4, ele comunicou necessidades, ele não escondeu a dor e a preocupação, ele falou o que precisava falar, ele comunicou louvor e adoração, ele reconheceu quem Deus era. Diante daquela situação, tem gente que ora cobrando Deus, tem gente que ora querendo determinar para Deus o que Deus tem que fazer, e nós somos o barro, ele é o oleiro. Nós precisamos ter muito clara essa relação. No versículo 6, ele assumiu a responsabilidade. No versículo 7, ele confessa os pecados com humildade. Do 8 ao 10, ele lembra do que Deus tinha prometido. E no 11, ele expressou fé na resposta de Deus. Ele sabia que Deus era o único capaz de responder aquilo que ele estava trazendo. Só Deus podia. Então perceba que quando você está orando, você está trazendo situações extremamente importantes para a tua vida. E aqui em terceiro plano, na parte da oração, oração também é permitir que Deus se comunique conosco. A oração, ela é um bom cotonete que deixa bem limpinho o nosso ouvido espiritual para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. E existem momentos que a tua maior oração será o silêncio. A gente tem mania de chegar jogando um caminhão de melancia no trono, diante do altar de Deus, né? Olha, Deus, eu quero te apresentar isso, eu preciso disso, o Senhor tem que me ajudar com isso, porque está acontecendo isso, e tal, e fica falando. É que Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele é compassivo, Ele entende o nosso coração, e aí Ele não nos interrompe. Mas é como se ele falasse assim, tá bom, você acabou agora? Você falou tudo o que você tinha que falar? Então, agora escuta. E muitas vezes, e a própria Bíblia nos dá esse conselho, nós temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. Quanto menos, 2 orelhas e 1 boca, né? Então, tem algum sentido, quem sabe isso, né? Senão a gente tinha uma orelha aqui em cima, né? Tinha 1 boca e 1 orelha, a proporção seria a mesma. Como tem 2 para 1, quem sabe a gente entende aí alguma questão. Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo diz assim: não se preocupem com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentem a Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Perceba aqui, quando você ora, você está sendo fortalecido na mente e no coração, para que você consiga se sustentar no sentido das adversidades que você enfrenta no dia a dia. A oração, ela é sim um componente que fortalece. A oração verdadeira, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Quando apresentamos nossas petições a Deus com ações de graça, Ele responde com um paz sobrenatural que guarda o coração e a mente do aflito. Terceiro aspecto, a obediência diante das provações. Meu irmão, obedecer quando está tudo indo bem na vida é a coisa mais fácil do mundo. Você ser obediente quando você tem dinheiro no banco, quando você está trabalhando, quando a tua casa está paga, você está com a geladeira cheia, você não tem nenhum problema de saúde. É uma das situações mais fáceis, supostamente, para você obedecer. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Você sabia que tem gente que às vezes tem tudo,
mas não consegue obedecer? E aí eu te digo por quê. Porque está com tanta coisa, que agora valoriza muito mais as coisas que tem, do que quem as deu. Aí eu agradeço, eu busco mais a bênção do que o abençoador. Foco mais naquilo que ele me deu, mas acabo me esquecendo quem foi que me deu, porque eu acabo valorizando mais o produto do que aquele que me presenteou. Quando nós falamos de provação, todo crente aqui ele vai ser provado durante a vida, porque a provação, melhor dizendo, ela é uma das forjas mais eficazes de Deus para moldar a nossa fé, o nosso coração e a nossa mente. Quando você fala de ter a mente de Cristo, que Paulo vai dizer isso lá em Romanos, essa mentalidade de Cristo, ela tem a ver com o processo de moldagem que Deus está produzindo em nós. Ninguém gosta de passar por dificuldade. É natural, queremos evitar a dor, sofrimento e os desafios. Mas o que Jesus disse lá em João 16:3? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida cristã não é uma ausência completa de lutas e problemas e provações. Você vai ser provado todo dia, inclusive pelo próprio Deus. Tentado não, quem tenta é o diabo, mas quem nos prova é Deus. Provação vai acontecer todo santo dia. Mas por que Deus me prova? Ele prova para você ser mais crente. Ele te prova para você confiar mais. Ele te prova para você entender o que de fato Ele tem para a sua vida. Então as provas, elas não são um ato de abandono de Deus para nós, pelo contrário, são um ato de amor de Deus para nos ensinar a nos aproximarmos ainda mais dEle. Ah, mas então tudo de errado que eu estou passando na vida é prova? Não. Nenhuma prova, ela tem o condão de gerar destruição ou mal. Isso tem a ver com tentação e pecado. Provação só produz crescimento. Provação divina só gera crescimento, maturidade na fé e bênção de Deus. Tentação é oriunda do pecado e só gera morte e destruição. Então isso precisa ficar bem claro. Até porque a Bíblia vai dizer que Deus a ninguém tenta. Então é importante fazer essa separação, porque nós estamos num processo de provação. E por que o crente então passa pela provação? Tiago 1, 2-4, quem sabe nos ajuda nessa resposta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por várias provações, pois vocês sabem que a provação da fé de vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que falte coisa alguma. Está aqui a resposta. Por que o crente passa por provação? Tiago explica. Está escrito aí. É só você ver na Bíblia que ela te explica. Tiago não está dizendo, isso aqui é interessante, para a gente fingir que está feliz quando passa por provação. E eu não estou dizendo que você também tem que ficar andando triste, cabisbaixo e reclamando. O que você não pode é falsear uma realidade que você esteja de fato vivendo. Então, se você está sendo provado, você pode estar até aborrecido com isso, mas você não deixa de confiar no Senhor. O que não dá é você ficar lá, glória a Deus, louvado seja Deus, e lá por dentro você está revoltado, porque isso é mentira, e aí na verdade você não está crescendo, você só está fazendo para aparecer para os outros. E não é isso que Deus está preocupado, Ele está querendo moldar o teu coração e o meu coração. As provações, elas revelam e desenvolvem o nosso caráter. A obediência durante as provações não é apenas suportar passivamente as dificuldades. Significa dizer que é confiar ativamente na bondade de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos.
é escolher adorar na tempestade, orar na dor e continuar caminhando pela fé. Ou seja, nem sempre vai ser fácil. No olhar humano carnal pecador, a aprovação é a maldade de Deus sobre nós. No coração de quem depende de Deus, a aprovação é a forja que me aproxima mais do meu Criador. Quanto mais provado eu sou, mais trabalhado por Deus eu estou sendo para servi-lo de maneira íntegra. E aí nós chegamos à conclusão. A obediência não é apenas uma resposta externa aos mandamentos de Deus, mas uma transformação interna que flui de um coração que verdadeiramente conhece e ama ao Senhor. A obediência, está escrito aí, não é o que nos torna filhos de Deus. É a evidência que nós já somos seus filhos. Eu achei muito interessante isso aqui. Não obedecemos para ganhar o amor de Deus, nós obedecemos porque nós já temos o seu amor. Você vai perceber que sempre tudo vem de Deus, não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele nos amou e entregou o seu Filho por propiciação dos nossos pecados. Perceba que tudo vem de Deus para nós. E eu digo aqui para você que está aqui hoje e ainda não tem um relacionamento com Jesus, você precisa entregar a tua vida para Cristo. Porque o único caminho que te traz a redenção dos teus pecados, que transforma a sua vida, que faz o teu coração ser cheio de uma paz que ninguém pode te oferecer nesse mundo, é uma vida de experiência com Cristo. Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, Ele já se entregou numa cruz, Ele já morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele já consumou todas as coisas no seu sacrifício, e agora a única coisa que você precisa fazer é entregar o seu coração para Cristo, é receber a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 vai dizer isso. Ele é o caminho, Jesus é o único caminho. Só através de Jesus é que você e eu podemos ter paz com Deus Pai. Só através de Jesus é que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Então fica para você esse convite nessa manhã. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você precisa fazer isso hoje. E você pode nos procurar depois do culto e nós vamos orar com você. Agora, se você já entregou a tua vida para Jesus, o conteúdo completo dessa mensagem sobre apenas obedecer é para cada um de nós. Você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer à palavra de Deus. E você consegue fazer isso entendendo esse amor, servindo ao Senhor, orando, confiando em todas as boas promessas que Ele já fez um dia para você e para a tua família. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós somos falhos, limitados, e se dependesse de nós, Senhor, a gente sempre estaria indo para o caminho de obedecer ao nosso próprio coração. Mas a Tua palavra nos ensina que o caminho da obediência ao Senhor é bendito. Obedecer ao Senhor é melhor do que o sacrifício. O sacrifício é repetitivo e gera morte. A obediência ao Senhor gera vida. Por isso, ó Deus, nessa manhã eu te peço, sonda o meu coração e o coração dos meus irmãos, que nós possamos juntos descansar o nosso coração em Ti e estarmos mais sensíveis para ouvir a Tua voz. Nos ajuda
a sermos obedientes até o fim, para que nós possamos glorificar o Teu nome nessa terra. Louvado seja o Teu nome. Amém. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.